noite, meu povo. Sextou. Sejam bem-vindos. Estou, como sempre, pontualmente atrasada. Gente, a minha ring light quebrou. O suporte está amarrado com elástico. O suporte do tablet quebrou. Tudo nos conformes. Como eu costumo dizer, por favor, suporte. Segura até o final da live. Segura até o final da live. Salve, salve quem está chegando. Quem ainda não conheço, vai deixando um oi, vai deixando um salve. Eu não sei se a luz está estourada. Eu tô hoje na mais gambiarrisca possível. É o que temos. Como costumo dizer, é o que temos e trabalhamos com o que temos. E às vezes não temos. Eu vou fazer um disclaimer muito curtinho, porque o nosso convidado especial tem horário, né? E aí depois o Daniel vai e a gente fofoca um pouco mais. Salve, salve que for chegando. Vai deixando o coraçãozinho, vai deixando comentário que a gente vai ler. Muito bem-vindos a todos aqui. Para quem não me conhece, né, quem está chegando pelo Daniel, eu sou Gleice Jorge, sou fisioterapeuta e fibromialgica. Eu falo nas redes sociais, né, sobre saúde. Eu não costumo dizer isso online, né, mas eu costumo dizer assim para os amigos que eu só faço a fofoca. E hoje eu resolvi trazer quem faz a fofoca acontecer. Porque é basicamente isso, assim, o divulgador científico é aquele que tenta trazer uma linguagem, né, para a população, né, de uma forma geral, para todo mundo, não só para outros cientistas, mas para outros profissionais da área de saúde, mas o objetivo é chegar na maior parte da população. Eu sou a parte da fofoca. E aí, sem muitos alardes, assim, eu quero chamar o Daniel aqui para poder participar da live. Hello! Olá a todos! Tudo bem, Gleice? Tudo bem, Daniel. Antes de você se apresentar, assim, aqui não, apesar de ser uma live, da gente trazer ciência, trazer informação e tudo mais, é um bate-papo, né? Com certeza. Eu queria fazer um disclaimer até para você saber que você também não sabe. Eu conheci o Daniel nas redes sociais, no Instagram, num vídeo que ele estava falando sobre alguma coisa, eu não lembro o assunto que era, mas os comentários do teu vídeo me incomodou tanto, que eu nem sabia, não te conhecia nem nada. Aí eu comecei a te seguir mas eu comecei a brigar com todo mundo que tá ali. Por quê? Aí eu falava assim, o cara fez um vídeo com uma explicação top e tá todo mundo com uma picuinha numa coisa. Eu tenho dislexia, então assim, eu não conseguia nem ver o que é aquilo que as pessoas estavam ali pontuando. E aí, comecei a seguir Daniel e logo no dia seguinte ele postou que me ganhou. Ali me ganhou. Ali eu conquistei. Ele conquistou de vez. Postou um vídeo fazendo um meme de um áudio de uma senhora, né? Esse vídeo eu repostei ele, eu fiz um remix, não quis nem fazer nada, eu coloquei só você ali no remix é um áudio de uma senhora, para quem não viu, vá lá no dele, no do Daniel, né? Até, ó, já fiz aqui, ó, vou botar aqui, ó. Vai no vídeo do Daniel, tá escrito certo, é da Riz. Tá certo, tá perfeito, da Riz. Não sei se tá do lado de cá, se tá do lado de lá, mas ok. Vai lá no perfil do Daniel, vê esse vídeo do meme, que eu não vou dar muito spoiler não, porque eu repostei, que para mim me ganhou, assim, 200%, porque eu sou uma pessoa que utiliza as redes sociais para trazer informação, e é difícil encontrar alguém que tenha esse senso de humor e fazendo ciência. E eu não imaginei que você fosse, não só me responder, como tá aqui. Se apresente, Daniel. Me apresento sim. Obrigado, Gleice, mais uma vez pelo convite, pela história. Fico feliz que os meus vídeos te conquistaram. Espero que conquistem mais gente. Eu até sei qual vídeo que você está falando, que o pessoal estava com uma picuinha. No início do vídeo, eu falei, hoje fazem 5 anos da pandemia da Covid-19. Na verdade, eu falo da pandemia do Covid-19. E aí, o vídeo, acho que em parte viralizou porque eu falei fazem e falo do Covid-19. Em português se fala da Covid-19, a pandemia feminina. Então as pessoas começaram a focar no meu português ao invés da substância do que eu estava falando, né?
que por um lado é bom, atingiu mais gente dessa forma. Então, que os haters continuem aí reclamando do meu português. Eu já moro quase há 9 anos fora do Brasil, então faz parte mesmo perder uma palavrinha ou outra. Mas eu não sinto que eu perdi o português, não, tá? É só uma brincadeira. Só me apresentando, então, como você pediu. Meu nome é Daniel, Daniel da Is ou da Riz, não existe uma maneira correta de falar, todas as maneiras ficam funcionais. Eu estudei engenharia no Fundão, na UFRJ, fiz meu mestrado e doutorado em engenharia biomédica no Technion, uma universidade ao norte de Israel, e o doutorado foi feito também na Escola de Medicina de Harvard, onde eu resido. Eu moro hoje em dia em Boston desde 2020. Então, eu terminei o doutorado aqui e fui transferido após meu doutorado para uma startup de biotecnologia, onde eu trabalho até hoje. Eu vos falo daqui, não sei se dá para ver daí, mas tem um laboratório aqui atrás. Tá meio Embaçadinho, dá para ter uma noção. Mas tem um laboratório aqui atrás e eu sou o cientista líder dessa startup que desenvolve um produto de biotecnologia. Eu não vou me adiantar falando o que é para a gente também falar depois. E também sou divulgador científico. Então, essa é uma introdução rapidamente sobre quem vos fala desse lado aqui do globo. Quantos anos que você tem? Eu tenho 400 e... Eu tenho 348 anos. Eu tenho 33 anos. Como... vou fazer algumas perguntas aqui, que a pessoa que vos fala, assim... Eu estudo na área da saúde há muitos anos. Né? E na época, eu tenho 43, e na época, assim, tipo, lá na época dos primórdios, não tinha internet, não tinha nada, era tudo muito mais difícil, e eu sempre, tipo, meio que bati de frente com muitas informações que eram passadas, desde a época, assim, que era mais difícil de ter acessibilidade a essas coisas. E aí, emendando uma pergunta na outra, como é que foi todo o seu processo? Assim, você já sabia que você queria fazer, você já sabia onde você ia chegar. Você acredita que hoje é muito mais fácil fazer esse processo, né, trazendo, né, toda essa questão de hoje temos bastante gente mais nova, né, fazendo ciência. Me conta essas duas questões. E a pergunta que eu queria só te devolver, Gleice, para entender melhor, você diz a nível de estudos, de direção de carreira ou a nível de falar nas redes? Eu acredito que falar nas redes vier depois, ou não. Coloca com os dois. Beleza, eu vou falar. Você sabe, você já deve saber que eu gosto de falar pra caramba. Então, se você não me cortar, eu vou. Então, assim, eu nunca soube o que eu queria fazer muito claro. Na verdade, eu até sabia. A minha vida inteira eu falei, eu quero ser médico. Adorava medicina. Eu era essas crianças, sabe, que gostam de botar no Discovery Channel histórias de pronto-socorro. Meus amigos jogando futebol e eu vendo o cara com uma faca no meio da testa e os médicos tentando remover aquela faca sem matar o cara. Sempre gostei disso. Só que no meu ano de vestibular, que foi em 2010, no final do ano, eu estudei como se eu fosse fazer medicina. Eu estudei até outubro, como se eu fosse fazer medicina. Naquela época, né, por incrível que pareça, muita gente está assistindo agora e vai assistir depois essa live. Pessoal, naquela época era prova discursiva. Não tem essa de Enem, não. Era prova discursiva. Cada universidade tinha uma prova assim grande, difícil, né? Você precisava fazer um treinamento específico para aquela prova. Eu decidi que eu não queria ser um médico. Não queria ser mais um médico. Em outubro, eu achei que eu não queria. Foi depois da prova ou foi antes da prova? A prova era tipo, se eu não me engano, dezembro, no início de dezembro. E eu finalizei, eu troquei, né, a carreira em outubro. Foi tipo muito perto da prova. E eu falei, cara, eu não quero ser médico, eu não quero ser aquela pessoa que está com o paciente cara a cara, dizendo, você precisa tomar esse remédio ou aquele remédio. Não que médico apenas faz isso, né, gente? Mas era a minha ideia na época. E aí eu falei, bom, o que eu quero fazer então? E eu fui atrás
de outras opções, sabendo que eu gostava muito de medicina. Então eu comecei a me consultar com muitas pessoas que eu conhecia mais velhas, e uma prima mais velha minha, ela tinha feito um programa em Israel de engenharia biomédica. Eu falei: "Bom, eu sou engenheiro, fiz engenharia eletrônica de computação, minha graduação. Não tem nada a ver com a área de saúde, né, a princípio". E aí, Supostamente, supostamente. supostamente. Isso é legal porque, assim, muitas pessoas às vezes até se questionam, né? Porque eu acho que aqui no Brasil deveria ter um pouco mais do que tem lá fora. Eu morei durante muitos anos em Portugal. Uhum. Tem um projeto, não vou chamar de projeto, né? Enfim, que as pessoas, antes de decidir o que vai fazer, tipo, tem acesso, né, a outras pessoas que já trabalham, que tem esse Isso. intercâmbio, vamos dizer, profissional, né? Uhum. Total, total. E é super importante, né, porque isso aí inspira, você desmistifica ideias, é muito bom, é muito bom. E aí eu trocando uma ideia com ela, ela falou de engenharia biomédica. Eu falei: "Bom, sou engenheiro e gosto de medicina. Engenharia biomédica deve ser a parada". Aí, o que que eu fiz? Gente, eu sou do Rio, tá? Então eu falo com um pouquinho de gíria e Somos do um Rio, sotaque. somos Somos do carioca, Rio, somos crias, somos cria. somos, é nós. É isso aí, é nós, é nós. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar, assim, eu falei a princípio engenharia eletrônica e de computação não tem nada a ver com medicina, mas durante a minha graduação eu me envolvi com iniciações científicas na área médica. Uma tinha relação com câncer de mama e um método de detecção usando sinais de câncer de mama, e o outro era detecção de problemas auditivos em bebês. Então foi muito legal assim, e aí eu estudei durante a graduação, no final, né, e passei lá para estudar em Israel. Eu sou judeu, então essa relação com Israel sempre existiu, e a Universidade Technion é considerada uma das melhores universidades do mundo, é chamada do MIT do Oriente. Então eu segui a minha prima. Minha prima tinha estudado na mesma universidade com o mesmo orientador. Então eu fui atrás dele. E fui lá e eu fiz umas entrevistas, ele gostou de mim, eu gostei dele. Ele trabalhava com a área de imagens médicas e entrei no laboratório dele. E fiz meu mestrado lá. Meu mestrado, a gente trabalhou com métodos usando ultrassom para medir a temperatura do cérebro. É como se fosse um termômetro para medir a temperatura do cérebro. Aí você vai me perguntar, mas o que, que tem a ver? Tipo, qual é a utilidade de medir a temperatura do cérebro? Então, tem muita, porque tem muita intervenção que está saindo agora, né, e no futuro ainda, que aumenta a temperatura do cérebro, né? É Sim. igual, por exemplo, fazer fisioterapia, né? Você pega o ultrassom, aponta aí para o tendão, esquenta o tendão. Imagina fazer isso com um tumor de cérebro. Você precisa medir a temperatura. É, Sim. e existem E tem terapias que que ser muito envolvem. bem, e tem que ser muito bem controlada, né? Tem que ser. Exatamente, muito bem controlada. Então eu fiz meu mestrado nisso, foi muito legal. E aí, chegando ao final do meu mestrado, bateu aquela crise. Cara, o que que eu faço? Beleza, Estava vim com para quantos anos? Israel, Estava com quantos anos? eu estava com 26. Nó. Aí bateu aquela crise dos 26 anos. O que que eu faço agora? Eu vou continuar, eu vim para Israel, mudei completamente. Eu vim com a minha namorada da época, que hoje é minha esposa. É, a gente está aqui, mudou completamente nossa vida. Eu estou aprendendo minha matéria em hebraico. Tive que aprender Nossa, hebraico, exatamente. não, não, E não, 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 vamos lá. Não basta ser difícil. Tem que ser difícil para um caçalho. tem, tem que ser um difícil para Taikeu pariu. Tá que eu pariu, exatamente. Tem que ser difícil de verdade. Senão não tem Olha, graça. já vou deixar um disclaimer aqui. Se você está aqui e você ainda não seguiu, não deixou, já deixou seu like, deixa o seu like, gente. Não te Deixa o custa like, nada pessoal. e ajuda de montão. Que em hebraico, aprendendo ao mesmo tempo aprendendo uma língua nova num país que né, totalmente diferente, com Uhum, 26 anos, com crise existencial do que eu faço da minha vida. exatamente. Igual qualquer um, todo mundo, né, que estudou, foi para a universidade, em algum momento vai bater essa crise. O que que eu faço? Eu continuo estudando ou eu vou tentar alguma coisa na indústria, nas empresas e etc. Ou para virar professor, talvez, no meio acadêmico. E tanto no final da minha graduação, porque eu falei como se fosse muito linear, né?
engenharia biomédica, era óbvio. Não era óbvio, teve uma crise antes, até eu chegar na conclusão que eu queria continuar estudando. E aí, no final do meu mestrado, também estava nessa crise. Aí, olha o que que aconteceu, Gleice, nesse momento, que eu acho que foi um momento, assim, de virada de chave, que eu compartilho sempre quando eu falo sobre isso, como uma maneira de cada um poder tirar para a própria vida. O que que aconteceu? Eu estava no meu mestrado, né, final do meu mestrado, nesse momento meio de crise, e durante, quem faz mestrado sabe disso, e doutorado, dentro de uma universidade, você tem reuniões semanais com pesquisadores de outras universidades, outros departamentos, eles vêm apresentar o projeto deles. O nome disso é um seminário. Então, tinham seminários semanais que, em geral, as pessoas frequentam porque acham interessante. Mas quem é aluno de mestrado e doutorado é obrigatório. Então, é um Sim, porre, é chato muitas vezes, porque não tem muito a faz ver. parte da carga horária. Faz parte, você tem que bater ponto, etc. E eu fui num desses, né? Eu já estava indo semanalmente, e eu fui num desses. E tinha uma professora convidada do MIT e de Harvard. Ela era a mesma professora que era das duas instituições. E eu fui lá, tá bom, eu vou ver, né? Lá em Israel tem muito professor assim que vem visitar dessas instituições assim super tops, até porque o Technion é uma universidade super top. E aí veio essa professora e ela começa a falar. Aí ela começa a falar de câncer, começa a falar de camundongo que ela tratava com câncer e tratava usando hidrogel, que é uma esponjinha biológica que a gente vai falar depois. E esse hidrogel liberava fármacos localmente e os ratinhos se curavam. Eu fiquei assim, caraca. Eu fiquei fascinado pela palestra dela. Eu perdi um tio próximo, né, por tumor de pulmão metastático. Então essa doença sempre foi muito intrigante para mim, foi difícil lidar com isso. E sempre tive esse desejo de ir atrás dessa área por causa também dessa questão do câncer. E aí eu fiquei na filinha para falar com ela depois. Cheguei na minha vez, aí falei, professora, sou carioca, né? Professora, o que que eu faço para fazer doutorado no teu laboratório? Meti essa, direto. E aí ela virou Não, para mim e não, eu falou, falo que a gente já sabe que tem duas opções, né? E carioca é sim, meio abusado em relação a isso. Então, e eu acho que brasileiro, o carioca eu falei brincando, eu acho que todos os brasileiros temos esse traço. E falei, olha, o que que eu faço para fazer um doutorado contigo? Lá no MIT e Harvard. Na hora ela ficou meio impactada, assim, né? E eu também estava um pouco nervoso falando isso, mas ela falou, ela começou a pensar em voz alta. Ela falou: de repente você poderia. Porque ela falou que entrar direto lá ia ser um pouco complicado se eu não tinha publicação científica. E naquela época, eu estava no um ano e meio de mestrado, é muito pouco tempo para você publicar, né? Principalmente quando você está falando de ciência base, não artigo de revisão. e, Artigo de ciência mesmo. só fazendo adendo, vamos fazer um corte desta informação futuramente sobre como publicar, como é que acontece realmente esse processo todo. Isso vai dar pano para manga. Vai, Vai. continua, só para poder fazer uma adenda que já tem aqui, ó. Isso. Perfeito. E aí o que aconteceu? Ah, ela falou: de repente vai ser muito complicado você entrar direto se você não tem publicação, mas de repente você poderia começar o doutorado aqui, eu ser sua co-orientadora e etc. Me manda o teu currículo. Aí eu mandei meu currículo para ela logo depois da reunião. Aí passa alguns dias, ela estava em viagem, né? Ela me responde, ela foi até educada, ela falou: Daniel, teu currículo é impressionante. Impressionante não era, com certeza não era. Mas ela falou: teu currículo é impressionante. Mas você não tem publicação. E acho que vai ser difícil você passar aqui. Vamos falando. Então ela meio que jogou assim pro alto. Vamos falando, beleza. E eu falei, cara, tentei. Tá bom, bola para frente. Só que o que acontece? O meu orientador de Israel, ele era uma pessoa, porque ele já se aposentou, né? Ele era uma pessoa que estimulava muito os alunos a irem apresentar os trabalhos pelo mundo. Porque olha como é que essa Universidade de Israel, ela é top. Ela tinha um orçamento para que quem fosse aprovado numa outra universidade, um congresso na China, ou em Taiwan, ou nos Estados Unidos, tinha um orçamento que bancava aquele aluno. Cara, top. Justamente muito top, muito top. E eu, né, apliquei para várias. O que aconteceu? Fui recusado em várias. Mas teve uma que eu fui aprovado. A quinta que eu apliquei. Que era um congresso que aconteceu em 2018 na Virgínia.
E aí eu mandei uma mensagem, assim que eu fui aprovado no Congresso, eu mandei uma mensagem para ela. Virgínia em Washington, né, pessoal? Para quem não sabe. Falei, ô professora, eu tô indo apresentar meu trabalho num congresso. Ou seja, tava ali pô, o cara tá indo apresentar o trabalho no congresso. Marca no meu, tipo assim, marca no Google Calendar para falar comigo. Tipo assim. E aí eu tô indo para apresentar no congresso. Dá para eu visitar o teu laboratório? Aí ela respondeu assim, dá. Respondeu rápido, dá. Você quer apresentar aqui? Aí eu falei, quero. Aí apertei o Enter, e aí, como a gente fala no bom português, não passava nada. Tipo assim, eu Nem pensamento. nada. Eu falei, caraca, para não falar palavrão, caraca, eu vou Aqui de vez em quando saem, apresentar. aqui de vez em quando saem uns palavrõezinhos assim, meio. Ainda mais que muitas das vezes aqui nas lives eu pistolo muito, pistolo muito. Então, Acelera. tranquilo. Tranquilo. É, eu falei, cara, eu vou apresentar no MIT. Eu sou apenas um bostinha de aluno de mestrado. Para quem não sabe, na hierarquia da academia, do meio acadêmico, mestrado é legal, né? Mas assim, ainda é muito iniciante. Então, assim, eu falei, caraca, ferrou, como é que vai ser? Enfim. Sendo mais básica ainda, Daniel, deixa eu te cortar. O Diga, diga. mestrado nada mais é do que é, um pinzinho depois da faculdade. Tipo, é nada, assim, pode parecer muita coisa para muita gente, mas no peso mesmo, é, começa a ter alguma menção a peso depois lá do doutorado, mais para cima. O mestrado é só mais uma pessoa para dizer assim, não estou saindo só do bacharelado. Isso. É, o mestrado, eu sinto que ele tem uma importância, Sim, ele é tipo uma primeira experiência na pesquisa, mas ele não é suficiente para você desenvolver uma pesquisa realmente reveladora de talvez seja, mas é muito raro, assim. Uma pesquisa realmente profunda não dá para ser feita em 2 anos. Ela tem que ser feita em 4, 5 ou mais anos. Mas enfim, o que que eu fiz? Eu falei: "Cara, eu vou resgatar aquela ideia na cabeça dela de que daria para começar um doutorado em colaboração com ela". Aí eu estudei todos os artigos que ela já tinha publicado, estudei toda a área dela, apesar de que eu venho de uma área muito técnica, né, engenharia eletrônica, computação, eh, imagens médicas, e ela trabalhava com hidrogéis, biomateriais, câncer, oncologia, biologia, né, tecidos, né? No seu caso, você tecidos. trabalhava mais com a parte, né, mecânica, vamos dizer assim, e ela trabalhava, todo o estudo dela era o orgânico, né? Com a parte mais biológica, a parte mais de biomateriais. O que que eu fiz? Estudei, cheguei lá com 5 ideias. Aí, primeiro que eu estudei a apresentação, mas apresentei para minha esposa, na época namorada, umas Tadinha. 50 vezes. Ela sabe a apresentação de cor até hoje. E aí, cheguei lá, apresentei e fui com ela para a sala dela. E eu levei as 5 ideias que eu tinha preparado para que a gente pudesse desenvolver qualquer uma delas num doutorado. E naquela época, pessoal, não existia chat GPT, tá? Eu tive que usar, ó, a matéria que está aqui dentro dos nossos crânios, que foi. Quebrei a cabeça, pessoal, para pensar. E ali, ela topou ser minha orientadora do doutorado. E ali começou o meu doutorado. O meu doutorado começou naquele momento que ela deu o aceite, e teve aí uma parte de formalização, né? Eu tive que comunicar isso tudo que estava acontecendo com o meu orientador de Israel. Isso é para a próxima live, mas ele aceitou numa boa, porque para ele seria uma vantagem também colaborar com Harvard. E aí a gente desenvolveu um doutorado, onde eu estudei métodos utilizando ultrassom terapêutico, por exemplo, nanotecnologia, biomateriais, que era a área dela, da orientadora, ainda é, né? Ela é professora aqui, para monitorar e tratar tumores sólidos, né? Então, por exemplo, a gente trabalhou bastante com tumores cerebrais, glioblastoma, tumores de pele, melanoma, são tumores sólidos, né? Para quem não sabe o que é um tumor sólido, é um tumor que forma uma massa. E é muito difícil de tratar, né? Cada tumor é muito específico, mas existem tumores que são não responsivos, né? O glioblastoma, por exemplo, no cérebro, é um tumor super difícil de tratar, em especial porque ele se esconde atrás de uma barreira, que se chama barreira hematoencefálica, que é uma membranazinha Hematoencefálica. que cobre
a maior parte do nosso cérebro. Então, usando o ultrassom, alguns pesquisadores que eu tive a honra de trabalhar aqui, em 2001, eles mostraram que é possível você abrir uma janelinha na barreira hematoencefálica usando som, usando ondas de som, de Olha que maneira legal. não invasiva. Não invasiva. Então, é um ultrassom, que é um capacete, que foca as ondas num pontinho, e nesse pontinho, você pode, somente nesse pontinho também, que é importante frisar, você pode abrir uma janelinha. Ou seja, você abre a barreira ali, e aí você pode administrar fármacos que vão estar correndo na corrente sanguínea, e eles vão entrar apenas ali dentro. Para quem não sabe, a barreira hematoencefálica é como se fosse, ela tem o nome de barreira, é justamente porque ela impede praticamente tudo de passar para o cérebro. É a proteção que envolve, né, toda a nossa meninge, o nosso cérebro, para impedir que as coisas passem. Ele impede tão bem que impede até as medicações, até os tratamentos. Exatamente, exatamente. E é por isso que é tão difícil tratar doenças neurodegenerativas, tumores cerebrais, porque a maior parte dos nossos fármacos, eles não cruzam a barreira. E os que cruzam não são tão potentes, às vezes, quanto outros que são potentes, mas não cruzam. Então, a gente desenvolveu um trabalho bem extenso, utilizando esse ultrassom em camundongos para abrir a barreira hematoencefálica e fazer entrega de nanopartículas que emitiam fluorescência. Então, você poderia ver Achar. achar Que exatamente legal! onde é que estava acumulado ali As as células nanopartículas. tumorais. E as nanopartículas que estavam colocalizadas com as células tumorais. Isso foi um dos trabalhos. Outro trabalho também que a gente fez, que é um trabalho que Mas ganhou deixa relevância. eu te Diga. perguntar. Vamos lá. Vamos lá. Esse trabalho foi um dos 5 que você apresentou para ela, só título de curiosidade. Existe essa questão também de eu apresentei, ela se interessou, mas não fizemos nada daquilo que foi proposto? Então, boa pergunta, excelente pergunta. Sabe que o meu orientador de Israel, ele tinha uma frase muito boa, que ele falava assim: as pessoas acham que fazer pesquisa é jogar um dardo num alvo que estava ali desde o início. Mas, na verdade, muitas vezes fazer pesquisa, você joga o dardo cai no chão e você desenha um alvo em volta. Então, assim, muitas vezes, a ideia que você começa, a ideia que você começa, ela não é nem de perto a ideia que você termina a tua pesquisa. Então, nenhuma das ideias que eu trouxe eram ideias exatamente isso. Mas eram ideias que envolviam câncer de cérebro, envolvia, por exemplo, aquecer o tumor usando ultrassom. Nessa terapia não era aquecer o tumor, por exemplo, essa que eu acabei de contar. Era uma terapia que você vibra a barreira hematoencefálica em algumas localizações e ela abre. Basicamente seria dessa forma. Só uma pergunta que não tem muita coisa a ver, mas só a título de curiosidade. É um processo que também tem os seus grandes riscos, justamente por você estar ali, né, permitindo, né, o processo, o espaço ser aberto, ele também requer todo um controle, muito controle, para também outras coisas não passar. Quer dizer, já está aberto, né? Perfeito. E esse é um bom ponto que vários investigadores se debruçaram, né? Várias pesquisas estão olhando isso e, a princípio, a barreira volta à sua integridade original em até 24 horas. Então, é um processo transiente, como a gente chama, né? Ele acontece e ele volta ao normal depois do tratamento. Então, é bem vantajoso. Mas sim, existe uma questão relevante, imagina você fazer isso em cima de um tumor. Será que as células de tumor podem escapar para o corpo? Nunca aconteceu na história e eu diria que é raro, talvez nunca aconteça. Mas existe uma questão aí relevante nesse sentido. Deixa eu só interromper aqui um pouco o teu relato. É bom que você já disse que você vai vir para outras vezes, já está intimado, você já faz parte. E outra coisa, tá? Eu sei que o Daniel abriu o canal do YouTube dele há pouquíssimo tempo, ele está começando a postar ali. O meu canal é muito pequenininho, eu sei que vai ser mais difícil o meu chegar a um bom alcance do que o seu, mas seja muito bem-vindo. Só fazendo uma observação, né? Porque como eu falo sobre a fibromialgia, falo sobre saúde de uma forma em geral, e trago muitas informações sobre a fibromialgia, porque
é uma área que carece muito, e ter uma pessoa que realmente faz a ciência acontecer deixou o povo em polvorosa. É. Por quê? Eu sou a pessoa mais odiada de todas as áreas. Porque eu simplesmente sou a pessoa que vou lá dizer, olha, isso não tem evidência, isso não tem factível, isso é mais um charlatanismo, cuidado, pode colocar, né? Enfim, mas vieram todos aqui, eu agradeço todos aqui, eu faço isso com muito amor, e eu falo, não matem o informante, eu sou informante, eu sou só quem conta fofoca. Exatamente. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar uma pessoa muito, assim, todo mundo que está aqui é muito especial, quero agradecer a todo mundo que está aqui, mas uma pessoa em específica, que é a Flavinha. A Flávia Mesquita, ela é presidente da Anfibro, da Associação Brasileira de Fibromialgia, então, assim, é uma honra também ter ela aqui, né, e aí já tem várias perguntas, ó. Antes de pegar a pergunta lá grandona, deixa eu só dar uma olhadinha, muita gente aqui. Yasmin, seja bem-vinda. Edila, Sônia, beijinho, Sônia. Almira Almeida está sempre aqui. Deixa eu pegar aqui algumas questões aqui. Risos. Pegando a brecha aqui, a história do Carioca pegando a brecha. Ó, começamos aqui o que eu falei para você que vamos ter, né? Gostaria de conhecer um pouco mais sobre ozonioterapia. Olha, a Edileia, perdão. Edileia, beijinho perguntando aqui. Deixa eu só ver aqui. Estando nos Estados Unidos, os clínicos abrir a janela para aplicação de nanomarcadores, era aquilo que você estava falando? Era sobre isso? Ela está perguntando se o ultrassom clínico abriria a janela para a aplicação de nanomarcadores. É possível. É possível fazer a abertura da barreira hematoencefálica usando o ultrassom clínico. É um aparelho que... Inclusive, um dos problemas no diagnóstico de câncer de cérebro é a biópsia. A biópsia ela é invasiva. Você tem que abrir o crânio, né, um pedacinho, ir lá, coletar um pedaço do tumor e etc. Isso tem gente que argumenta que isso é problemático já. Só o fato de você agredir o tumor já é problemático. Existe uma linha de pesquisa usando esse ultrassom para você abrir a barreira hematoencefálica, o tumor liberar marcadores no sangue e você mede no sangue. Então, o nome disso é biópsia líquida. Então, é muito menos agressivo, né? É não invasiva, quase. Apesar de ser invasivo, é estranho dizer, né, que a gente está falando sobre... estamos falando dentro do cérebro e falando de não invasivo, né? Parece que, né, tipo, não são duas informações que não compartilham. É verdade. Mas não agressivo, né? E como você disse que o próprio tecido se regenera em 24 horas, é incrível. Exatamente. Uma das coisas que eu acho que o pessoal vai gostar de saber é a área é o projeto do melanoma. Porque no projeto do melanoma teve uma pegada muito translacional. O que significa isso? Teve uma pegada muito de desenvolver uma pesquisa não para ficar apenas num artigo científico, mas desenvolver um dispositivo que tivesse uma implicação em pacientes no futuro. Mas me avisa quando você quiser que eu meta bala no melanoma. Já vamos. Deixa eu só aproveitar aqui, olha. Aproveitando o gancho, né, de biomateriais, pessoas com fibromialgia têm mais sensibilidade, né? Próteses, agulhas, tudo que se remete a qualquer tipo de, né, qualquer coisa invasiva, né, acaba sendo mais um gatilho para a gente ter crise de dor, né? Com materiais diferenciados para não sentir tanta dor, né? Existe algo já pensado nesse sentido? Porque provavelmente, assim, eu vou falar agora um pouquinho da fibromialgia, né, que muitas pessoas ainda não têm noção, algumas pessoas que estão aqui também não têm noção, que é o desregulamento do processamento neural, não só de dor, mas também de pressão, tátil, térmico, e esse desregulamento, ele pode causar dores que não deveriam estar doendo, né, dores não inexistentes, ou amplificar traumas, dores ou
né, cirurgia no caso, né, tanto que é muito falado para evitar fazer cirurgia desnecessária, porque a gente vai ter quadros, né, do pós-cirúrgico muito piorado. Então, será que tem alguma coisa pensando ou algo que você saiba? Spoilers, pode ser spoilers. Então, eu acho que eu tenho um exemplo, mas ele não é diretamente aplicado à fibromialgia, mas eu acho que tem alguma relevância sim. O que acontece? Pessoas que são amputadas, por exemplo, existe muito uma questão de dor, né, no membro, Do na parte, fantasma. É. exatamente. E em parte é porque se forma, pelo que eu entenda, também não é a minha especialidade, mas pelo que eu já li, se forma uma espécie de caroço no entorno da fibra, né, que transporta os impulsos elétricos de dor. E aquilo é um problema, né? É um problema. E o que acontece? É possível usar e tem uma empresa aqui americana que está lançando isso agora, que é uma espécie de gelzinho que encapsula a ponta da fibra, permitindo a redução completa desse caroço, da formação desse caroço, porque agora você tem um gel que protege, como se Ele você faz botasse um tipo uma bainha, amortecedor. Isso, de mielina, que, né, exatamente. para quem não sabe, bainha de mielina, né, vou chamar de nervo para as pessoas entenderem, né, ele é como se fosse um fio desencapado, a bainha de mielina é aquele plastiquinho que envolve o fio. E aí, quando você tem uma pessoa amputada, né, tem a perna cortada, amputada e tudo mais, fica a parte do fio fica exposta. E é isso que o Daniel está falando, e gera essa calosidade, né, Isso, do nervo. E interessante isso, né? Tipo, exatamente. isso é um produto para fazer a cirurgia, só para. Isso é um produto utilizado em pacientes que já foram previamente amputados e que desenvolveram esse tipo de manifestação clínica do calo, né? Esse calo do nervo, como você colocou. Ah, então, no caso, ele é uma coisa, não é para prevenir que aconteça, é uma coisa para tratar o que já tem o calo, é isso? Não, não. Pelo que eu entendi do produto, é uma prevenção mesmo. É um método preventivo. Se desenvolver o calo, não sei o quão eficaz esse produto seria, mas seria uma coisa mais de prevenção. A Edileia falou, o neuroma de amputação. É. O nome bonitinho é neuroma de amputação, obrigada. E assim, a pessoa com fibromialgia, eu lembro de muita coisa, as pessoas perguntam assim para mim, Gleice, como é que você lembra de tanta coisa? Só que eu não lembro de muita coisa. É, Eu perdi muito a minha capacidade cognitiva por causa da fibromialgia. Então, às fibromialgia. vezes, nomes não vamos lembrar. Daniel, antes de você pegar e terminar de contar um pouco da sua história, você utiliza ozônio para alguma coisa de digermação em laboratório? Você usa alguma informação do ozônio? Porque tem muita gente que vive me perguntando sobre ozônio e eu falo assim, parece, não adianta ser eu a falar. A gente precisa de mais pessoas. É. Olha, vou tentar ser muito educado. Não, não. É, o ozônio é um gás que ele eu utilizo, assim, eu não utilizo, mas vamos dizer que eu utilize. Por quê? Porque quando a gente quer justamente degradar o nosso material, a formação, o oxigênio ele reage e forma o ozônio. Ou seja, o ozônio ele reage com o material e degrada ele. Então, assim, existem muitas terapias que são na mesma característica dessa ideia da ozonioterapia. E, inclusive, eu fiz um vídeo que vai ao ar em breve sobre uma outra terapia, hidroterapia Spoiler! colônica, hidroterapia do cólon. Você já deve imaginar para que funciona isso. Ai, meu Deus. São terapias, pessoal, que não têm muita comprovação científica ou nenhuma comprovação científica. São terapias que viraram moda na internet e no fundo, o que acontece é que quem propaga elas
tem um interesse de explorar a vulnerabilidade das pessoas, a fragilidade. Às vezes a pessoa está sentindo dor física mesmo e aparece algo que parece ser milagroso. Então, a gente brinca, né, faz os vídeos brincando, mas no fundo é uma brincadeira com fundo de verdade, é perigoso. A desinformação, esse tipo de de informação falsa, ela pode botar vidas em risco e, como a Mari, né, a Mari Krieger fala, essa indústria envolve, por exemplo, você tomar 1 milhão de vitaminas para fazer xixi caro, no final das contas, porque às vezes não vai botar sua vida em risco, mas você vai gastar muito dinheiro, então vai botar teu bolso em risco também. Tem um vídeo aqui no canal, não sei se você conhece o André Bach. O André Bach é genial, é um dos ele dá aula de farmacologia, a especialização. Ele fez uma live aqui comigo, falando não só sobre, não é só um xixi caro, né? Para o seu xixi sair, o rim tá ali forçando. E não é só isso, tem alguns suplementos que vão interagir diretamente com medicação. E tem alguns suplementos que pioram, como, por exemplo, no caso, falar aqui em relação à fibromialgia, todo mundo fala, toma magnésio. Falou, não, gente, magnésio piora dor crônica. Magnésio não é para ser tomado assim. Né? Falando só sobre, aqui, ó, já tem gente falando aqui, ó. Exato. No colo com café. Agora também tem Listerine. Não ponha Listerine, não ponha café. Não, gente, não ponha nada no seu brioco, a não ser que seja para diversão. Se for para diversão, se for pro cada um lazer, que quiser. Pro lazer, né? Não ponha cu acima, né? Em feridas abertas, ozonioterapia ajuda. Aí eu vou falar em debridação. Não é a ozonioterapia, é o ozônio. Ele é desgermador, né? Como o Daniel falou, ele degrada, na realidade, ele mata, ele extermina, ele aniquila. Então, ele é um bom produto para desgermar, né? Para limpar. Em feridas abertas superficialmente, tem evidências, e ainda mais quando são feridas muito grandes, né? Então, assim, tem evidências para isso. Mas não existe aparelho de ozonioterapia. Não existe o aparelho que faz. Não tem, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei fora como é que tá, mas não existe nenhum aparelho que tenha certificado que vai funcionar. Desculpa. Tem. O de dentista. O para fazer o canal no dentinho ali, que tem ali para limpar o canal. Para dentista tem, para o resto não tem. Aqui é o pessoal do café. Esse café é um absurdo. Nossa, Gente, café só existe uma via, tá? A via aqui, ó, o via oral, o café tá caro. Daniel, É que, só para complementar, Gleice, muitas vezes as pessoas pegam alguma aplicação, como você bem colocou, às vezes o ozônio tem propriedades, sim, que tem alguma evidência mostrando, mas elas utilizam aquela aplicação, elas extrapolam, né? Extrapolam para outras áreas. Inclusive, eu fiz um react que vai também ao ar em algum momento em breve sobre um rapaz que ele está fazendo um vídeo e ele fala o que a medicina não quer que você saiba, e ele está tomando prata coloidal. Olha, eu vou até te mostrar, peraí, que tá aqui impresso do meu lado. Não. Pessoal, aguardem rapidinho para eu falar para vocês o que eu quero falar para vocês. A prata coloidal que ele está tomando, pessoal, tá aqui, ó. Imprimi, tá? Para vocês não falarem que é mentira, aqui, ó. Colloidal Silver, não sei se dá para ver. Pessoal, acho que dá. Não é que você colocou na tela inteira, acho que dá. Prata coloidal, pessoal. Existem muitos perigos de consumir prata coloidal. E a ideia é que a prata ela consegue esterilizar, né, antimicrobiana, etc. Então as pessoas utilizam isso anti-câncer, as pessoas anti-AIDS até, anti-diabetes, umas coisas assim muito loucas. Só que tem perigos muito grandes. A prata coloidal ela descolore a sua pele. Mulheres que tomam prata coloidal podem gerar anormalidade fetal. Olha só como as coisas se propagam na internet de uma maneira assim louca. E tomar prata coloidal não existe nenhuma evidência para tomar prata coloidal oral que vai gerar algum benefício. Enfim. Eu não entendo a mesma população que fala que não quer tomar vacina, porque vai fazer um mal à saúde, que não sei o quê. Tem a mesma capacidade, é o mesmo neurônio,
que faz a mesma capacidade de ingerir algo tóxico, letal, mas não quer tomar uma vacina, que é algo que vai propiciar o seu corpo a melhorar e evitar vários problemas. É sério, eu não consigo. É É por isso que realmente complicado. Até tá rodando agora na internet. Não sei se vocês viram, mas o FDA ontem, ele pediu. O FDA, para quem não sabe, é a agência regulatória aqui de saúde dos Estados Unidos. é tipo a Anvisa lá de fora. Exatamente. Ele pediu para a Pfizer e a Moderna expandirem a idade na bula, né, de risco de miocardite. Antes, por exemplo, a Pfizer anunciava de 18 a 24 anos e a Moderna de 12 a 17 anos. Homens jovens teriam maior risco de miocardite. Porém, depois desse aviso, né, o FDA pediu para eles expandirem para 17 a 25 anos. Tá? O que aconteceu? Começaram a surgir 1 milhão de posts na internet falando, viu, eu sabia, finalmente estão falando que os perigos da vacina e etc. Já estou dando um spoiler, amanhã vai sair um vídeo, uma collab sobre isso. Você sabe, eu vou falar só um dado para não ficar no ar, tá? Sabe qual é o risco? Quantas pessoas desenvolvem miocardite se tomarem uma vacina ou da Pfizer ou da Moderna? Você sabe, Gleice? Eu sei que é um número muito grande, com muitos zeros na frente. São de 20 a 30 pacientes a cada 1 milhão de pessoas vacinadas. Não. Tá? Esse é o número. Na verdade, é 22 a 31 pessoas. 22 é no caso da Pfizer e 31 no caso da Moderna. A cada 1 milhão de pessoas vacinadas. Agora eu te pergunto, a cada 1 milhão de pessoas não vacinadas que pegaram Covid, quantas desenvolvem miocardite? Tem ideia? Mais de 50%. 1.500. A gente está falando mais ou menos 50 vezes mais. Só que o que está na internet agora é como se o que se chama sobre isso é o viés de confirmação. A pessoa sempre odiou a vacina, viu essa notícia, parece que agora o FDA acordou, finalmente, então dá esse senso de finalmente o que eu estou falando, eu sempre soube. A pessoa não estudou nada, mas ela sempre soube que a vacina não prestava. Agora, você pega os dados, estão publicados, não é eu que estou falando, não mate o mensageiro, você disse, não mate o mensageiro, eu só estou trazendo artigos. São 50 vezes a diferença. Ou seja, a questão não é tomo vacina ou não tenho, ou eu tenho miocardite pela vacina ou eu não tenho miocardite. As pessoas pensam que ou eu tomo a vacina e me arrisco, ou eu não tomo a vacina e não me arrisco. Não é essa a questão. A questão é, ou eu tomo a vacina e me arrisco infinitesimalmente nada. É um 0,000000002. E tenho muito mais chances, se eu não me engano, a chance de morrer depois de contrair o Covid não vacinado é 14 vezes maior do que alguém vacinado. Sabe, assim, é complicado. E no fundo eu não acho que isso vai ter fim, né? Já me adiantando aqui, porque provavelmente você ia me perguntar em algum momento isso. Qual é a solução para isso? Eu não acho que tem muita solução. A solução é continuar batendo de frente, de uma maneira lúdica, para que mais e mais pessoas pensem, questionem essa certeza. Porque isso faz parte da natureza humana. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma paixão. Como é que você vai... Não dá para lutar contra paixões. É difícil. Mas falando ainda sobre contaminação do Covid, vacina e tudo mais, né, ainda não tenho acesso a todos os dados, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que hoje em dia não consigo trabalhar de forma, né, cotidiana, então eu sobrevivo muito por doação. Em falar nisso, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, aproveitando aqui um disclaimer, deixa eu rodar aqui o disclaimer, se o computador ajudar, né? Bora lá, filhinha. Então, quem puder ajudar, já deixa o seu like e segue o canal. Mas também, quem quiser, canais gigantescos pedem apoio, pedem ajuda, e a pessoa que vos fala só tá aqui começando, então apoia o canal. Tem 2 formas de vocês apoiarem por enquanto. Tem a minha chave Pix, que é o meu @gleicejorge@gmail.com, mas para quem tá lá fora, isso não é só por causa de você, Daniel, mas também tenho aqui há muito tempo, que é a minha chave Pix, é a mesma pelo PayPal.
No caso do PayPal, eu pago uma taxa que é de conversão, mas se você estiver aqui no Brasil e quiser fazer qualquer doação, gente, qualquer apoio ajuda. Ainda mais agora que eu vou ter que comprar uma ring light nova, que a minha quebrou. E a gente depende muito de ajuda. E aí o que eu quero falar? Canais grandes dependem de ajuda. Imagina um pequeno aqui que está começando sem nenhum apoio. E eu não tenho acesso ainda. Tem muitos artigos, tem muitas coisas que são. Você tem que fazer, né? Você tem que assinar qualquer coisa. Então eu acabo não tendo muito acesso. Mas tem uma pesquisa falando da quantidade de pessoas que começaram a desenvolver dor crônica. Oh, meu Deus, o nome é Covid longa e fibromialgia pós-Covid. E muitas das pessoas que estão aqui têm relatos de piora. Por exemplo, eu tive Covid no início da pandemia, que foi o meu gatilho para fibromialgia, e há 9 meses atrás eu acabei tendo, e piorou o meu quadro, assim, vertiginosamente, de fadiga crônica e dor crônica. E me levou, assim, um esgotamento que eu literalmente quase fui de arrasta. E olha que eu já estava vacinada, né? Então, assim, o risco de piora, de ter vários problemas agregados, vários problemas cardíacos, né, como o Daniel estava falando da miocardite, mas também outros problemas de saúde agregados ao vírus, porque é um vírus sistêmico, e pode causar estragos devastadores, contra a chance de você diminuir, né, todos os problemas causados. Então, gente, todas as vacinas, se está sendo difundida, ela passou por todos os crivos ali de biossegurança, de tudo ali, né? Mesmo a vacina do Covid, todas, sem exceção. Tem aqui, ó, um comentário aqui da vacina. Acredito que, com o passar do tempo, vão aprimorar. A vacina do Covid, no início, também deu também muito rápido. Cara, a vacina do Covid, eu vou deixar o Daniel falar. A vacina do Covid, ela não é uma vacina que surgiu do nada. As pessoas não têm noção, as pessoas realmente não têm noção. Mas fala, Daniel. O que acontece? Eu até fiz um vídeo sobre isso um dia. A vacina do Covid, ela usa uma tecnologia baseada em uma nanopartícula. É uma bolinha de gordura, né? Se chama, em inglês, Lipid Nanoparticle, LNPs. E que é uma bolinha de gordura. E aí você vai me perguntar, beleza, o que essa bolinha de gordura faz? Ela protege o que está dentro dela. Porque se você injetar alguma coisa no seu sangue agora, se você injetar RNA no seu sangue agora, em menos de 1 milésimo de segundo esse RNA está degradado, eu te garanto. O seu sangue ele é pronto para degradar material genético, principalmente RNA. DNA é mais complexo, mas enfim. Então, o que a Moderna pensou? Né? Vamos pegar essa bolinha que a gente desenvolveu desde 2010. 2010, pessoal, o Covid aconteceu em 2020. Desde 2010, essa bolinha começou a ser desenvolvida para vacinar. As partículas lipídicas, elas já existem antes de 2010, mas eu estou falando agora bolinhas lipídicas para vacinar. Desde 2010, vamos só trocar o filamento de RNA. Antes a gente tinha o filamento X, vamos botar agora esse filamento Y. E foi isso que fez desde 2010. Então, vários testes foram feitos, né? E a mudança foi feita em 2020, porque antes de 2020 a gente não tinha Covid-19. A mudança do RNA, mas o veículo é o mesmo. E aí, quando foi alterado o RNA, eu concordo com a Flávia, que foi rápido nesse sentido de que eu acho que a vacina saiu no início de 2021, foi alguma coisa assim. Foi rápido nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar que a tecnologia ela não foi desenvolvida em um ano. O que foi aceleradamente desenvolvido, com razão, foi uma solução ali para aquele momento de vamos utilizar essa plataforma que já existe para tratar e codificar, né? Qual é a ideia do RNA? O RNA ele vai codificar uma proteína. Então ele vai ser internalizado, a partícula entra dentro da célula imune, a célula imune ela degrada a capa de gordura, aí o RNA sai, e aí esse RNA ele vai codificar, vai instruir aquela célula para criar uma proteína. Aí essa proteína, que se chama spike,
ela vai para a membrana das células imunes, e aí, quando fica na membrana, ela significa que aquela célula imune é como se fosse um treinador de futebol. É, ela começa a treinar outras células imunes. Olha, isso aqui é uma proteína para você sempre identificar um COVID. E a partir daí ele vai identificar o COVID. Você treinou um exército inteiro agora para identificar um COVID. Aprender a identificar. Exatamente. Então, o princípio não é novo, o veículo não é novo. A única coisa que foi nova nessa história toda foi o filamento de RNA, que codifica uma proteína. Então, assim. Completando isso, as pessoas se esquecem que houve um multirão no mundo inteiro dos melhores cientistas, houve essa mobilização. Ao contrário de outras vacinas, quando são pesquisadas, né, até antigamente, eram coisas mais isoladas, mas como estava acontecendo um multirão mundial, então, assim, é óbvio que, é fato, nós finalmente tivemos, rápido, foram em 2 anos, né, que se não me engano foi em 2022 que começou a vacinar, né, mas também teve não só a tecnologia para isso, o que já existia, né, previamente para isso, e muita gente, tudo parou. O mundo, quem não estava com consciência do que estava acontecendo na parte científica, né, nos grupos científicos e tudo mais, assim, tudo parou para isso. Então, assim, foi rápido? Sim. Mas seguro? Sim, também foi seguro, né? Tanto que todas as vacinas que se permaneceram são porque elas são seguras, né? Ainda tem uma outra pergunta aqui que saltou aqui. Como é que surgiu essa história de vacina causar autismo? É uma boa pergunta essa, porque essa história eu até mandei o link ali do Instituto Butantan. O que acontece, se eu não me engano, teve um pesquisador na década de 2000 que publicou uma relação, né? Fez uma associação entre um aumento de casos de autismo e aumento da vacinação. Só que descobriu-se depois que esse pesquisador ele era altamente enviesado, a tal ponto que o artigo foi tirado de circulação. Só que foi suficiente para começar uma história inteira para associar a vacina a autismo. Só que o que aconteceu? Não é apenas o cara era enviesado. Não. Tiveram vários estudos tentando buscar essa relação que não encontraram nenhuma relação. Então, esse é um clássico mito mesmo. Assim, não tem relação vacina e autismo. Não tem. Não tem nenhuma assim, evidência forte disso. E, ao contrário, as evidências que existem mostram nenhuma relação. Então, assim, eu acho que veio por aí. Eu até mandei o link, eu recomendo entrar para dar uma lida. Eu coloquei aqui, dei uma fixada aqui no link, já até salvei aqui para quem quiser tirar um print e dar uma procurada, informação ali bem colocada. Aí, ó, que a Yasmin falou. E, se não me engano, né, o Covid já estava sendo estudado antes, né? A rapidez também da vacina vem disso. Sim, o vírus do Covid, ele não é um vírus desconhecido, era um vírus acompanhado durante muito tempo. Ele só teve aquele salto em relação a isso. Exatamente. Eu acho que também o que a Yasmin estava mencionando era o veículo, que o veículo já estava sendo estudado há uma década. Né? Se não me engano, o vídeo do artigo científico, sim, já foi desmentido. Mas é o efeito Dunning-Kruger. É o efeito que, assim, uma desinformação, ela tem um alcance, um rastilho de pólvora gigantesco. E explicar e trazer toda a informação, gente, é muito difícil. Daniel, mas teve aprimoramento da vacina e continua tendo. Sim. Pelo que eu saiba, a vacina ela vai alterando principalmente o material genético dentro dela, né? Então a gente está falando aí de atualizar o antígeno que vai ser produzido no final da cadeia alimentar, entre aspas. Então a atualização ela não é em relação ao veículo na maior parte das vezes. Salvo engano, pelo que eu já vi,
as atualizações não têm a ver tanto com o veículo, elas têm a ver mais com o material genético. Então, o RNA que antes estava codificando para uma variante do vírus da Covid, agora vai codificar para o vírus corrente, o vírus que está em voga Mais no em, mundo, né? o que está mais, Exatamente. mais em alta, aquele que está mais em alta são aqueles que vão estar ali dentro da questão da vacina. Todas elas já eram 100%, né? Esse aprimoramento, na realidade, né, é muito mais voltado. Acho que isso também acontece com a vacina da gripe, né? A vacina da gripe é sobre hoje, se não me engano, são 3 mais circulantes agora, né? Então, assim, as vacinas, elas são, vou chamar de moduladas de acordo com o tipo do vírus que está em mais alta no momento, né? Exatamente. Então, assim, e as garantias, com mais garantias, todas elas, para poder passar, para ser ministrada, elas têm que ter garantias. Nenhuma vacina ela é 100% no sentido de gerar 100% de proteção, né? A vacina ela previne, né? O número em si, ele não diz muita coisa. Você tem que sempre comparar esse número com um grupo controle. Então, se seu grupo controle como a gente estava falando antes, vamos pegar o caso de mortes, tá? Se a cada 1.000 pessoas ou vamos dizer assim, a cada pessoa não vacinada, encontrou-se que existe uma chance de morrer 14 vezes maior do que uma pessoa vacinada. Então, não importa se foram 10.000 mortes, claro, cada morte é uma morte, mas eu digo assim, se você compara uma com a outra, então se a vacina gerasse uma proteção de 80% e você não tem outra solução, ou seja, 0%, 80% é muito bom. Mas mesmo assim, as vacinas da Moderna e da Pfizer, elas geram proteções muito, muito altas, já falando acima de 90%. Então, realmente, assim, a gente tem que sempre estar entendendo qual é a nossa comparação. É comparar com o quê? Então, por aí. Sempre tem que ter um grupo controle nesse sentido. Então, a proteção que essas vacinas geram é muito boa. Elas protegem mesmo. Claro, vai ter gente que estatisticamente vai passar mal? Vai, porque nada é 100%. Só que, por exemplo, a ciência de verdade, nada é 100%. a biologia não é absoluta, não é. Mas, assim, os casos uma curiosidade, o FDA, como eu mencionei, falou, né, para adicionar à luz de um estudo também patrocinado pelo FDA, que mostra essa incidência de miocardite nessa população, entre 17 e 25 anos. Só que, olha só, quantas pessoas morreram nesse estudo de miocardite que o FDA pediu para adicionar? 0. Não teve nenhuma morte. Ou seja, é quase a sensação que dá é que existe um superdimensionamento de um problema que se tornou muito popular nas redes, etc. Mas é um problema de fácil manejo e que não gera de verdade tanta. Claro que merece atenção e etc., mas não gera fatalidades absurdas assim. Então, assim, até mesmo essa notícia do FDA, ela mostra que não é assim a pessoa teve miocardite, ela vai falecer. Não é nem um pouco isso. Não teve nenhum falecimento no estudo que o FDA pediu para incluir. Enfim, são tempos assim de focos, às vezes, no que não é a substância da coisa. E também tem muita questão da falsa causalidade, né? Então, assim, tem muita gente que tem até um relato muito, muito bom de um médico que estava falando, né? O meu amigo foi ministrar uma vacina numa criança, e a criança, antes, né, dele ministrar a vacina, a criança estava ali e teve um quadro de convulsão. E ainda bem que foi antes da vacina, senão iam alegar que tinha sido a vacina que tinha causado aquela convulsão naquele bebê, naquela criança. Então, as pessoas também têm muito essa coisa de correlacionar, né, fatores e fatos, né, de naturezas esdrúxulas, mas ao caso que está ali, e desmistificar isso é muito complicado. Ó, a Flavinha agradeceu aqui, ó, obrigado pelo esclarecimento. Sobre a vacina, ainda acho que recentemente a natureza
Deixa eu dar zoom aqui para Nature. poder Deve enxergar. ser Nature. Ah, tá. A Nature, não, que a Nature publicou um estudo mostrando a redução de demência em 20% com a vacina da herpes zoster. Eu li sobre isso sim. E eu até fiz um vídeo sobre isso. Realmente bem promissor. Eu recomendo as pessoas a tomarem essa vacina, com Ainda mais certeza. agora. Não, vamos fazer um corte que para tomar, porque agora está liberado pelo SUS. O SUS está liberando a vacina para as pessoas. Então, antigamente a gente tinha que ter um trabalho de judicializar e agora a gente tem a vacina da herpes zoster. Vamos lá fazer esse corte. Diga aí, fala do Excelente. vídeo. Exatamente. Não, eu achei excelente, assim, realmente uma pesquisa muito interessante. Eu li bem essa pesquisa, porque eu tive que falar sobre, e eu acho que vale a pena tomar. Ainda não se sabe exatamente o melhor regime para tomar, né, a vacina, ou seja, é para tomar uma vez ou ficar tomando recorrentemente a cada 3 anos, 5 anos, não se sabe, mas o que se sabe é que tem algum mecanismo que provavelmente está envolvido com o processo de demência e que a vacina de alguma maneira pode mecanisticamente prevenir esse processo. E que pode envolver o vírus da herpes zoster também. Quem sabe a demência pode ser um processo desencadeado também por infecções virais ao longo da vida. A gente não sabe. A gente vai descobrindo, como você mesmo falou lindamente, né, na ciência, na busca das coisas, é o dardo que é jogado e depois desenha o alvo em volta, é muito disso, né? Diga para ir as canetinhas que eram para diabetes, né, para controlar a diabetes, e agora tem pesquisas e tem outras canetas agora direcionadas especificamente para ajudar na redução de peso. Essas coisas assim que fazem toda a diferença. Estou com Exatamente. medo, estou com medo de ter reação à medicamentosa. Aí eu vou só fazer um exclame. Eu sei que o Daniel está com o tempo contado. Ainda tem alguns minutinhos, Daniel? Sim, eu vou ter que sair em uns 3 minutinhos. Tá. Então, assim, muito rapidamente, a pessoa com fibromialgia, ela não é imunossuprimida, mas todo o quadro clínico faz com que a gente entre num quadro, né, de debilidade que deixa a gente mais predisposta a todas e qualquer coisa, né? Então, muitas pessoas falam assim, mas eu vou ter reação. Sim, a gente acaba estando mais fragilizada, né? Ainda mais porque temos síndromes agregadas e tudo mais. Mas aí a Flavinha colocou aqui, olha, ela precisa tomar, né, a vacina da herpes zoster, mas ela está com muito medo da reação medicamentosa. E aí, vamos falar muito rapidamente, nesses 3 minutos, sobre as reações. Tudo faz reação, né? Não existe um produto que não tenha reação. Todo faz reação. Mas fala um pouquinho rapidamente. Sobre as reações dos remédios? De vacina, de remédios e, assim, vale a pena, né, no caso da Flávia, né, ela precisa tomar a vacina da herpes zoster, ela precisa muito tomar mesmo a vacina da herpes zoster, ela sabe o quanto ela precisa tomar, e tem a questão da reação, o quanto vale a pena por algumas coisas que são seguras, como existe um nível de segurança muito boa para as vacinas, né, e o quanto que outras coisas não são seguras e não valem a pena em relação a essas questões. Então, vale a pena lembrar que eu não sou médico, né? Primeiro ponto é esse, eu não posso recomendar a pessoa tomar ou não tomar nada. Eu posso ponderar baseado em algumas pesquisas, etc. Esse é o meu disclaimer. As pessoas deveriam consultar sempre o seu médico antes de tomar uma decisão dessa. De não tomar alguma coisa ou de tomar também, eu sempre vou conversar com o meu médico e eu recomendo as pessoas fazerem o mesmo. Não, mas o médico dela, principalmente o da Flávia, agora eu tô fazendo aqui um disclaimer para mesmo para Flávia, que ela tem indicação e tudo mais. Ela Perfeito, tem acompanhamento médico, ela só tá com medo. perfeito, perfeito. Assim, você sabe que eu dou um curso, Gleice, sobre medicina do futuro. E uma das aulas do curso é falando sobre a medicina personalizada. E o que a gente fala muito nessa aula é como que cada pessoa, apesar de todos nós, a princípio, sermos seres humanos, né? Até alguém virar jacaré, a gente ainda é ser humano. É,
muitas vezes não significa que nosso corpo ele é igual ao corpo de outra pessoa. Existe uma história daquela pessoa, uma história mesmo, às vezes, genética que influencia. Existem áreas gigantescas de pesquisa mesmo, e que está se desenvolvendo já em clínica, né? Que é a área se chama genômica, proteômica, epigenômica, transcriptômica, metabolômica, microbiômica. Ou seja, o que essas áreas fazem? Elas estudam para aquele paciente aspectos em geral que têm relação com ou com DNA ou com proteínas daquela pessoa que possam tornar elas suscetíveis ou não a determinados fármacos. Existe, por exemplo, um fármaco, eu falei fármacos, mas seriam tratamentos, né? Existe uma área inteira dentro da farmacologia, muita gente aqui pode conhecer, chamada farmacogenômica. O que a farmacogenômica faz? Ela estuda mutações no DNA e como aquelas mutações vão impactar na resposta daquele paciente a determinadas medicações. E com isso, você pode tomar, o médico junto com o paciente pode tomar decisões clínicas, ou seja, se segundo o seu DNA você não responderia bem ao Tilenol, vamos usar uma Novalgina. Por exemplo, estou dando um exemplo banal assim, mas isso se aplica, por exemplo, a um tratamento, às vezes, eu já estou pensando no futuro, mas no tratamento de um câncer. Muito provavelmente você tem 60% de chance de não responder bem, porque nada, de novo, é absoluto, não é 0 ou 1, mas 60% de chance de não responder bem a tal fármaco. Já vamos começar com outro fármaco para ganhar tempo, sabe? Ou seja, cada organismo é um, então a pessoa também tem uma história inteira de alergia, às vezes, que envolve. Interfere, né? Tudo interfere. A gente é um ser vivo, super complexo. Temos muitas similaridades entre nós, mas assim a medicina tem rumado muito para a área de estratificação. O que é estratificação? Em vez de pegar um remédio e tratar um grupo de pacientes, e aí você tem pessoas que respondem, pessoas que não respondem, pessoas que mais ou menos, você pega aqueles pacientes, você estratifica elas antes de tratar, e para cada um vai dar um remédio diferente que é mais adequado para aquela população. Isso é medicina personalizada. A gente já fala um pouco nisso. Eu falo um pouco sobre isso, eu brigo muito em relação a isso, falando que existe, porque a gente acaba falando sobre fibromialgia, né? Então, assim, as mesmas medicações para todo mundo do mesmo jeito não necessariamente vai ter a mesma resposta, não é assim que funciona, né? Ter aquele copia e cola. Muito rapidamente aqui, ó, a Flavinha disse que sim, ó, é porque ela está com medo, o médico indicou, tá? E recentemente teve aquele caso do bebê. Eu queria muito pegar esse gancho aqui, eu vou deixar esse gancho aqui de convite, tá? Essa mensagem, Thiago, obrigada, essa mensagem aqui, eu não sabia que você ia fazer essa mensagem, mas para pegar de gancho para a próxima live da gente falar um pouquinho sobre isso, baseado nessa terapia genômica, eu senti um pouco de esperança. Eu ainda não falei muito sobre o vídeo, achei máximo o vídeo que você fez, eu acompanhei outros também, divulgadores científicos, e a Thalita do Café com Ciência vai vir fazer live aqui para a gente falar sobre genética e tudo mais. Mas você acha que existe quem sabe, é uma possibilidade, porque o que a gente mais sofre na fibromialgia é conseguir ter um diagnóstico e ter algo que identifique um marcador, que identifique um exame, que a gente possa fazer assim, e falar, porque a gente tem muito isso, né, da descredibilização e da desvalidação, porque não existe um exame clínico. Você acha que futuramente com a fibromialgia vai ter algo, ou outras patologias, né, como o Thiago perguntou, isso é um abrir de portas muito grande? Com certeza. Eu acho que a fibromialgia, se eu não estou enganado, existe um componente genético, né? Existe uma predisponibilidade genética, às vezes hereditária também, e que o desafio é o ser humano conseguir identificar aonde está essas, vamos dizer assim, essas alterações genéticas que geram essa manifestação clínica da sensação e tipo da doença mesmo, da fibromialgia. Então,
Mas se uma vez identificados, que foi o caso da bebê, né, que eu fiz o vídeo e etc., por exemplo, no caso dela, ela tinha uma troca, uma mutação apenas. Ela tinha uma mutação. Então, o nosso DNA, para quem se lembra, ele é feito de 2 filamentos, né, que estão um colado com o outro através de várias basezinhas, né, várias ligações. Uma dessas ligações apenas estava mutada. Só que era suficiente para gerar um problemão. Ela não conseguia metabolizar uma a amônia. E a amônia é extremamente tóxica se você não Tóxica. converte ela, né, para ureia e para fazer xixi. E aí o que acontece? Eles usaram o sistema de CRISPR, que permite, é uma técnica, né, que até levou o prêmio Nobel há alguns anos atrás, 2 pesquisadoras desenvolveram. E esse sistema de CRISPR, ele é um CRISPR avançado, ele é um CRISPR que ele não corta. Normalmente o CRISPR, para quem não sabe, ele corta o DNA em determinado ponto. Esse CRISPR que foi usado é um CRISPR que faz uma alteraçãozinha, ele corta um pedaço apenas do DNA e o outro lado ele altera, né, aquela base. Enfim, o que acontece é que esse sistema ele ativa aquela célula para corrigir essa mutação. Então aquela mutação foi alterada de volta para o normal e foi tão revolucionário que os investigadores, os pesquisadores nem esperaram. Depois de 7 semanas publicaram um artigo. Tanto que no artigo eles dizem, a gente tem que esperar para poder ver se se ela vai ter mais melhoras, né? Porque ela já teve alguma melhora clínica. Então eu sou esperançoso. Eu acho que o CRISPR ele é, como a gente fala em inglês, disease independent. Ele é independente da doença. Ele é uma técnica que pode alterar o curso de muitas doenças. Ainda existem muitos desafios, né? A técnica do CRISPR, por exemplo, é uma técnica que ela ainda sofre com um problema de preço, é muito cara. Além disso, ela não é 100% focada. Então, às vezes, existe o risco de fazer alterações genéticas em outro lado do DNA, que você não quer, né? Para quem se lembra. Ele não tem, ele é como se não tivesse um guia específico, assim, a segunda rua à direita, ele não necessariamente ele até tem. O CRISPR, ele é uma proteína chamada Cas9, Cas9, e que dentro dela tem um filamento de DNA, de RNA, perdão, que é isso que você falou agora. É tipo, imagina no Google Maps, eu passo latitude, longitude e sei lá. E aí é esse filamento de RNA. Então, o CAI, essa proteína, ela vai percorrer o DNA inteiro tentando achar esse GPS. Bum, 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 bum. Achou, aí ela entra em ação. O que acontece é que muitas vezes o nosso DNA é enorme, né? Pode ser que muitas vezes você tenha algo que é parecido com aquele trecho que você codificou e aí ele age ali também. Então é uma questão que ainda tem que ser melhorada, já foi melhorada demais, né? Na década de 90, se não me engano, existiu uma morte por reação à terapia genética, o que acendeu muitos alertas, mas desde então a terapia tem sido melhorada. O que é impressionante desse estudo é principalmente o fato de que isso foi feito enquanto a pessoa é viva. Ou seja, em geral, essa terapia CRISPR, ela é feita quando se coleta células daquele embrião, é mudado em laboratório, né? É tratado em laboratório e reinjetado. Só que aqui não. Aqui usou-se uma nanopartícula igualzinha, bem parecida com a Pfizer e da Moderna, como a gente está falando, que dentro dela você tem o sistema CRISPR, para proteger o sistema CRISPR. E aí, uma vez injetado, essas nanopartículas se acumulam no fígado, que é o órgão principal que filtra essas nanopartículas do corpo, e ali a alteração genética produzia toda essa cadeia de poder metabolizar a amônia. Enfim, é bem legal, é revolucionário. No caso, apesar de ser algo muito intenso que ela tinha, mas era uma única mutação, né? E ter algo que é multifatorial é algo mais difícil, né? Ó, Rebeca, beijo, Rebeca. Uhum. Daniel, só para finalizar, e antes de você fazer os seus disclaimers finais, você já tá aqui intimado,
tá? Intimação, assim, batendo na porta. Próximo dia que eu não preciso nem já te dizer assim, ó, Gleice, o próximo dia tal eu tenho disponível, a gente faz uma live aqui para bater mais papo sobre isso, a gente ri um pouquinho e você terminar de contar a sua história. A gente precisa saber dessa fofoca, porque aqui Com certeza. não fica fofoca pela metade, aqui tem que ser a fofoca verdade. inteira. É verdade. Rapidamente, uma pesquisa, quando você coloca essa pesquisa, desde quando você decide, começa a fazer, você pode começar a vender o tratamento dela enquanto você está fazendo essa pesquisa? Obviamente não, né? Acho que o principal ponto de vista científico é você, antes de pensar em vender, comercializar qualquer coisa, é provar que a coisa funciona. É esse o ponto, né? Você, inclusive, não pode, na teoria, você não pode publicar 2 artigos científicos iguais, com a mesma novidade. Todo artigo científico tem que ser novo. Então, se alguma coisa, você está desenvolvendo uma ideia, e ela é igualzinha uma ideia que foi publicada na década de 80, na teoria, esse artigo não deveria ser publicado, porque não é novo. Então, esse é um critério, né, na hora de você desenvolver uma pesquisa. Além disso, ainda mais que agora a gente está falando de uma pesquisa clínica ou uma pesquisa que tem implicação na vida de alguém, é fundamental que essa pesquisa não só seja você comprove que aquilo aconteça, como outras pessoas comprovem que não são vocês em outros lugares do mundo, para você ter uma comprovação sólida. E aí você pode pensar em comercializar alguma coisa relacionada a isso gente, comercializar mesmo, tá? Não estou falando de criar um suplemento não, sem dados científicos, sem dados comprovados. Estou falando de comercializar. Aqui na nossa empresa a gente está desenvolvendo um material que é um band-aid para prevenir sangramento interno. Então é um eu acompanho o Daniel assim, ó, tipo revista, tá? Maratonando. Então, é um líquidozinho que forma um gel. E esse gel, ele fica grudado dentro do estômago, por exemplo, prevenindo sangramento. Só de desenvolvimento, pessoal, para comercializar e ganhar dinheiro, vão ser uns 8 anos, tá? Desde que a coisa saiu do laboratório. Então, assim, é muita ralação. Não dá para criar alguma coisa que realmente vai tocar em pacientes e ser leniente, no sentido de, cara, será que isso vai gerar algum problema no paciente? Isso vai ter eficácia, né? Isso é biocompatível? Isso pode gerar um câncer? Tudo isso tem que ser estudado antes de você ir realmente e deixar isso tocar no corpo de alguém. Pegando só rapidamente, não para passar muito mais do seu tempo, o exemplo que você deu desse band-aid, né? Vamos chamar esse intra-band-aid, ele está ainda em desenvolvimento e tudo mais, mas aí você começa a colocar a público para as pessoas, né, quando tiver a liberação para poder começar a fazer testes, né, em pessoas, né, e colocar ali. Isso não pode, nesse momento ainda está em pesquisa, isso você não pode cobrar por isso, você não pode falar, vem aqui para tratar aqui o seu não, que vai custar 20 mil e aí a gente cuida. Pode isso? Você pergunta, tipo, precificar? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Pode repetir? Vamos lá. Você está nesse momento aí desenvolvendo o Band-Aid. Você já tem ele desenvolvido e ele já é fato. Ele já acontece, né? E aí, assim, ainda não está liberado para vender. Isso não é um produto ainda para ser vendido, mas ainda está em pesquisa. Você coloca assim, olha, se inscreve para minha pesquisa, você vai fazer o tratamento, você paga o tratamento de 20 mil. Isso a gente não pode fazer, né? Isso é uma questão ética mesmo, não existe isso. De novo, né? Eu acho que tudo que explora a vulnerabilidade das pessoas sem comprovação é muito, muito perigoso. E tem que ser muito, muito cauteloso, assim. Tá todo mundo com dor, todo mundo sofrendo, tá todo mundo mal da cabeça com tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, o que todo mundo gostaria, no final das contas, é uma cura mágica. E tem gente que se aproveita, porque sabe disso, e se aproveita e vende curas mágicas que não existem.
Mas as curas verdadeiras levam tempo, né? Tem até não sei porquê, mas me lembrei aqui de uma frase da Clarice Lispector. Ela fala assim: coisas fáceis são muito difíceis de conseguir, né? Ou seja, um remedinho de verdade, ele teve que ser estudado décadas e muito trabalho, muito experimento e etc. Então, sempre que parecer bom demais para ser verdade, desconfie. Esse é o meu ponto. Uma pesquisa, se está sendo pesquisado ainda, ele não é tratamento, ele não pode ser colocado como tratamento, ele não pode ser vendido como tratamento de absolutamente nada. Não importa de que se trata, né? Se é CRISPR, se não é CRISPR, vou dizer aqui porque é uma coisa que já existe, se é o Band-Aid do Daniel, né? Então, assim, não importa se ainda ele te informa que aquilo ali, não, porque eu estou pesquisando, então ele não pode cobrar aquilo não é um tratamento, aquilo não pode ser feito daquela forma. E Daniel, E tudo é evidência, né? Você quer vender dizendo que é um tratamento? Então me mostra as evidências. Vamos ver. Só que é difícil, porque as pessoas não são letradas na literatura científica, médica. É difícil. Então, é importante ter um senso crítico. E sempre quando parecer ser bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é bom demais para ser verdade. Não é verdade. Tem que ter esse sensor assim, interno, internalizado. exatamente, não existem soluções simples para coisas complexas. Finalizando, Daniel, porque eu sei que você tem horário, a gente vai continuar aqui mais um pouco, eu vou continuar conversando com o pessoal, mas finalizando, eu queria, assim, mais uma vez dizer, você está intimado, mas faz aí uma coisa que você queira dizer, algo que você queira passar aí, e me diz, em o tempo que você quiser, o que é fazer divulgação científica hoje? Não Boa. fazer ciência, não fazer assim, não fazer. Porque eu tenho essa dualidade. Eu sou a doente e a tratadora, né? E você é o cara que faz a ciência e o fofoqueiro da ciência. Então, Exato. Falando nisso, até, Gleice, não sei se você já viu, mas eu fiz uns vídeos de fofoca científica. já Isso aí bombaram. Show. Isso aí acho pode que eu. marcar sempre o Tai que eu pariu, fazer collab com o Tai que eu pariu, que a gente tenta compartilhar assim essas coisas, ainda mais fofoca a Fechado. gente gosta. Fechado. Então, o que significa falar de ciência, né? Eu acho que é uma maneira de se posicionar hoje em dia que é muito relevante. Eu acho que é muito importante a gente, como eu mencionei, eu não acho que os negacionismos eles vão embora. Eu não acho. Eu acho que nesse sentido, é um trabalho que não vai ter fim. Ou seja, as pessoas, como eu mencionei, elas estão sedentas por balas de prata, por uma terapia que vai salvá-las do câncer. Ninguém quer morrer. Vamos ser honestos. Ninguém quer morrer. Ninguém quer pensar na morte. Então é melhor eu tomar aqui a minha vitamina C, é melhor eu fazer minha ozonioterapia. E em princípio, tá, gente? Eu não tenho nada contra você adotar qualquer prática que você acha que vai te ajudar. Não tenho nem nada. Quer fazer A, B, C? O meu ponto é que muitas vezes essas práticas elas são perigosas, tanto para você, ou seja, são práticas que às vezes têm impacto na sua saúde e você está fazendo, achando que está fazendo bem, mas está te fazendo mal. Mas também tem pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dessa sua vulnerabilidade. Então esse é meu ponto. Mas eu sou a favor, se a pessoa gosta de todo dia fazer uma. Nem tudo tem evidência científica e está tudo bem também. Eu não sou esse cara assim, tem evidência, não tem evidência. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa que para a gente dizer que, porra, perdão, agora saiu meu carioca. Cara, porra, cara, não, porra, vírgula, porra, vírgula. Para a gente dizer que algo funciona, aí você precisa, a nível de saúde, você precisa ter evidência. Assim. Então, é esse o meu ponto. Então, eu acho que falar de ciência é muito importante hoje em dia. Eu acho que é uma maneira da gente, em alguma medida, estar batendo de frente contra esse movimento obscurantista que a gente está vivendo, já tem décadas, né? Mas tem aumentado cada vez mais, porque as redes sociais amplificam isso, de
de negacionismo mesmo, de uma espécie de retorno. Parece que o pessoal quer retornar para um ponto onde tudo era, por exemplo, uma coisa que o pessoal que defende com unhas e dentes a dieta carnívora. Mas porque o homem na idade das pedras só comia alimentos, sei lá, de carne, sei lá o quê, mas aquele homem vivia 30 anos da vida, ele morria com 30 anos, sabe? Tem um movimento de tentar retornar a uma certa origem, onde lá não tinham as doenças, lá não tinham as mazelas, e que no fundo, na minha opinião, é uma fuga de querer ver a realidade. De ver a realidade. A realidade é dura mesmo. A realidade a gente vive numa rocha que está no meio do nada, viajando no breu do espaço sideral, sem nenhuma direção e sem nenhum lugar de onde é que veio direito, ninguém sabe, e que existem sim mazelas que afetam a nossa vida. A gente está sujeito a ter um câncer, a gente está sujeito a ter diabetes, então a gente tem que ver o que é real para poder se prevenir da melhor forma possível. E falar sobre ciência é uma maneira de amplificar essa ideia. Eu acho que é um choque de realidade um pouco para quem não quer enxergar a realidade. E isso é bom, porque no final das contas eu acho que isso pode salvar vidas no longo prazo. Pessoas que às vezes não adotariam certas práticas vão começar a adotar porque elas viram e acharam aquilo interessante e benéfico. Então eu acho que é isso. Falar sobre ciência representa para mim uma maneira de contribuir para uma melhora do mundo no geral. E sem isso, aí é só obscurantismo. Ok. Obrigada, Daniel. Vamos combinar uma collab. Collab. Que pra gente. Mas tem que ser no estilo do... com muito humor. Pode deixar. Muito obrigada por estar aqui. As perguntas que foram surgindo aqui, eu vou depois tirar uns prints aqui, te marco até para você, se quiser fazer conteúdo também, vir responder. Vocês não vão ficar abandonados. Agradeço o convite, Gleice, muito obrigado. Agradeço também aos comentários tão engajados aqui do seu público. Muito obrigado aí, pessoal. Convido a todos, quem quiser acompanhar a jornada, também a me seguir. E por que não no YouTube também? Como a Gleice mencionou, eu acabei de entrar e já estou tentando postar cada vez mais. Mas como você sabe, Gleice, é dureza, né? Manejar 5 redes sociais ao mesmo tempo, não dá. Aqui é brabo. Mas tudo bem, devagar e sempre. Eu costumo dizer, eu faço muita coisa, aí todo mundo fala, como que você consegue fazer muita coisa? Eu não consigo, eu faço mal todas elas. É isso aí, exatamente. Muita gente também me pergunta o mesmo, eu vou começar a responder assim. Beijo, Daniel. A gente vai continuar aqui, eu vou continuar conversando. A Rebeca também vai fazer parte de lives aqui, também é cientista. A Rebeca do Mamute também tem coisas aqui para fofocar. Beijo, Daniel. Beijo para a esposa. Tchau, tchau, gente. Ela já tem medalha de ter te escutado 50 mil vezes. Tchau, Daniel. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.